Devocional. Corrigindo a injustiça sobre Pedro. Texto. Evangelho de João, capítulo 18, verso 27. E Pedro negou outra vez, e imediatamente o galo cantou. Quantas vezes Pedro foi lembrado apenas pelo seu pior momento? A maioria das pessoas olha para esse texto e vê um homem fraco, um discípulo que falhou, alguém que negou Jesus. Mas hoje, eu quero te convidar a olhar de novo. Antes da negação, havia coragem. Todos os discípulos fugiram, todos abandonaram Jesus. Mas Pedro não. Pedro foi o único que puxou a espada. Foi o único que seguiu Jesus até o pátio do sumo sacerdote. Ele chegou onde ninguém mais teve coragem de chegar. Pedro não caiu porque era covarde. Ele caiu porque foi valente o suficiente para estar perto. Antes da queda, havia amor. Pedro amava Jesus profundamente. Enquanto os outros foram embora, ele permaneceu. Mesmo com medo, mesmo pressionado, ele ficou ali. E sabe o que isso nos ensina? Pedro caiu, mas caiu perto de Jesus. Tem gente que nunca caiu, mas também nunca teve coragem de se aproximar. E depois da queda, veio a restauração. Pedro chorou, Pedro sentiu, Pedro enfrentou sua falha, mas ele não parou ali. Aquele que negou Jesus diante de uma criada, depois pregou com ousadia para multidões. O fracasso não foi o fim da história. E aqui está o mais poderoso. Jesus já sabia. Sabia que Pedro iria negar. E mesmo assim, o amou. Porque Jesus não olha apenas para quem você é hoje. Ele vê quem você pode se tornar. Ele não te define pela sua queda, mas pela sua capacidade de se levantar. Talvez hoje você se sinta como Pedro. Fraco, falho, envergonhado. Mas o mesmo Jesus que olhou para Pedro, está olhando para você agora. E ele não vê só o erro. Ele vê o teu coração. Ele vê o teu futuro. Ele vê a tua restauração. O galo pode até cantar, mas a sua história não termina na negação. Ela continua na graça, na restauração e em um novo começo. Ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes falhei, que em momentos de pressão eu fraquejei. Mas hoje eu te agradeço, porque o teu olhar não está sobre a minha queda, e sim sobre a minha restauração. Me levanta, Senhor. Restaura o meu coração. Me dá coragem para continuar, e força para permanecer perto de ti. Que eu nunca fuja da tua presença, mesmo quando eu errar. Escreve uma nova história em mim, assim como fizeste com Pedro. Em teu nome, Jesus. Amém. Ricardo Cado Ferreira, pastor.